Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, um levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal aponta que as apreensões de drogas em rodovias do interior de Minas Gerais neste ano já superam os números de 2024. Foram apreendidas 35 toneladas de maconha, 10 toneladas a mais do que foi registrado no ano passado. As ocorrências de cocaína, segunda droga mais apreendida em Minas, somam 545 quilos, ou seja, meia tonelada, né? As rodovias com maior número de apreensões, Fernão Dias, ali naquele trecho BH-São Paulo, BR-251, na região do norte de Minas, que liga também ao nordeste do Brasil, e trechos do Triângulo Mineiro, por óbvio, né? É uma região de logística muito grande ali no Triângulo Mineiro. Bom, Eduardo Costa, quando a gente olha para essa situação toda, e muitas vezes a gente critica aqui a Polícia Rodoviária Federal por causa da não fiscalização das estradas, e muitas vezes eles falam, olha, a gente está focando muito também nessa questão da apreensão. Pô, se está focando na apreensão, e aí deve ter uma diretriz lá de cima, que a gente não sabe qual é, né? O fato é que está dando certo. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ô, Júlio, eu peço desculpa àqueles ouvintes que já escutaram isso umas 10 vezes aqui na rádio, porque o ouvinte da Itatiaia é fiel, mas eu preciso repetir que em 1990, lá se vão, Júlio, 35 anos, convidado que fui pela força da rádio, pela Embaixada dos Estados Unidos, para ser o representante brasileiro naquele ano. Eles fizeram uns 9, 10 encontros, levaram jornalistas da América, do mundo. E era um grupo de 21 pessoas. Naquele ano de 1990 foram 3 latino-americanos e eu um deles. E nós tivemos palestras com as maiores autoridades, inclusive o cargo que lá é equivalente ao ministro da Justiça no Brasil, pedindo que ajudássemos no chamado Terceiro Mundo a preparar a população e os governos para o que viria. Porque eles estavam oficialmente, na década de 90, reconhecendo que os Estados Unidos não dariam conta de combater o narcotráfico. E que se isso lá era terrível, isso seria trágico para países como o Brasil. Então, toda vez que eu vejo esses números, eu lembro daquelas autoridades americanas dizendo o seguinte: vocês não sabem o que vem por aí. A partir de Escobar, Colômbia e Bolívia, principalmente perto de vocês. Aí eu fico vendo esses números, eu fico vendo... E o que eles diziam sempre, Júnior? A extensão territorial do Brasil. E no caso de Minas Gerais, além da extensão territorial, que é gigantesca, né? Minas é do tamanho da França, tem a questão da localização geográfica estratégica para o tráfico. Por exemplo, a droga, primeiro, é transportada para estados que fazem fronteiras com outros países sul-americanos, claro. A cocaína e a sua pasta base, que também é matéria-prima para o crack, originárias da Bolívia, são injetadas no Brasil através do Mato Grosso do Sul e seguem por terra até a divisa de 2 estados no Pontal do Triângulo Mineiro. Dali até o Pontal para fora é a chamada Rota Caipira. Numa outra ponta, a maconha proveniente do Paraguai passa também pelo Mato Grosso, segue mais ou menos o mesmo trajeto, só que pelo Paraná, via Foz do Iguaçu. Então, é muito território. Por isso, gente, que quando a gente for falar de droga, a gente tem que considerar a ação de um município, de uma prefeitura, no trato com os usuários, no melhor monitoramento daqueles que estão exagerando em praça pública. Depois tem o Estado, que é de fato o responsável pela questão da segurança, que tem que ter mecanismos fortes de repressão. E aí vem o que é mais importante, principalmente no caso do Brasil, o governo federal, que não pode ficar omisso, porque se essa droga que faz tanto estrago vem, ela passa pelas fronteiras. E esse é um assunto de governo federal. E na medida em que o tempo passa, o que está ruim, né? Porque o trem que devia prosperar vai só saindo dos trilhos. O Renato e os Neto têm nos trazido com frequência que alguns dos bandidos mais perigosos de Minas Gerais, traficantes, um deles, aquele que pagou a advogado, diretor de uma PAC de Santa Luzia, assistente lá de direito, pagou as 10 pessoas, foi transferido indevidamente para a PAC, no lugar dele.
e foi resgatado com homens vestidos de terno e com fuzil na mão, vale dizer que todos os envolvidos foram condenados e isso não é a regra da PAC, viu, gente? Mas esse moço, fugiu o nome dele aqui, eu acho que é Dante, um bravo, está na Bolívia, morando na Bolívia. Tem pelo menos 4 chefes desses tráficos que estão matando aqui na Praia do Lopes, para tudo lado, morando hoje, já não é mais na Rocinha, é na Bolívia. Tamanha a grandeza que os caras têm e tomaram. Então, esse relatório, Júlio, ele não só significa números, não. É um alerta. Um alerta que pode ser dos últimos, antes que a gente perca o controle absoluto da situação. O Renato passou para mim aqui, ó, é Dalmo. Dalmo, verdade. Já tem até uma tropa dos Dalmo aqui que aterroriza a cidade. Ô William Travassos, essa questão que envolve a apreensão de drogas, um número maior, isso não quer dizer que teve um maior movimento de drogas, mas que teve maior a apreensão desses produtos nas rodovias aqui de Minas Gerais. Bom dia. Bom dia, Jânio Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Eu, desde setembro ou outubro de 2023, venho acompanhando, é claro, de longe, através das informações em função de entrevistas, de bate-papo, o trabalho da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, responsável pela integração das forças. E o que a gente observa aqui ao longo dos anos, Minas Gerais deu um passo muito importante nesse intercâmbio com Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, com os estados das regiões Sul, Sudeste. Então a troca de informações, ela aumentou. Eu tive a oportunidade de gravar com o subsecretário de integração da Sejusp, o Cristian Viana, um especialista no enfrentamento às organizações criminosas. Esse material vai ser exibido no período da semana do Réveillon, e ele falava justamente sobre a mudança de comportamento do governo Zema nos últimos anos. O que aconteceu? Antigamente, quando você precisava de uma informação, em qualquer estado da federação, você conseguia informação porque você tinha um relacionamento pessoal com uma instituição. Então, o Marcelo é da Polícia Civil, eu sou da Polícia Militar. Aí eu chego, Marcelo, consegue uma informação aqui. O governo do estado de Minas Gerais quebrou esse protocolo e agora a informação está unificada, o que permite que as forças de segurança busquem essa informação num centro de inteligência. Então, a troca de informações no estado de Minas Gerais, ela produziu mais conhecimento, logo mais resultado de apreensões, prisões, e esse intercâmbio não só com o que você vê na cidade administrativa, naquele centro de controle que é reservada a entrada e só entra pessoas autorizadas que estão da área de segurança pública, são todas as forças de segurança dentro de um centro de comando trocando informações. Então, esse resultado das apreensões, isso é muito fruto de um trabalho de inteligência muito bem feito e de integração pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, em parceria com as outras secretarias dos outros estados. O crime, ele tem esse poder de comunicação e articulação. E o Estado já entendeu isso e vem quebrando esse paradigma. Qual é a maior dificuldade? Essas informações, elas não... No Brasil, as coisas não funcionam como estão funcionando em Minas. O objetivo é que você tenha um centro integrado de informações no Brasil inteiro para que as instituições possam lá buscar essa informação. Minas já deu esse primeiro passo. E eu vejo com muita alegria esse resultado que estão apresentando em função mesmo, e é um trabalho da Polícia Rodoviária Federal que trabalha em conjunto com o governo do Estado. Então, a gente tem que dar um mérito, sim, ao trabalho de integração que está sendo feito pelo Estado. E aí, Marcelo da Fonseca? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu não tô querendo jogar água no chope do William, não. Entendo que tem que elogiar. Eu tô falando que você tá apontando os dados positivos, dos números. Eu entendo que tem essa melhoria no trabalho. Não sou especialista na área, então reconheço aí que você sabe falar melhor sobre o tema. E também reconheço o Eduardo falando de todo esse histórico, desse problema. Agora, a minha impressão é que a gente fica enxugando gelo. Porque 2025 foi recorde comparado com 2024. 2024 foi recorde comparado com 23. 23 foi recorde comparado com 22. Então, está aumentando cada vez mais a apreensão de drogas, mas será que está resolvendo? É o trabalho só da polícia? Ou se está aumentando realmente o tráfico de drogas no Brasil? Ou se a gente está vendo cada vez mais essas facções se organizando e conseguindo levar uma quantidade cada vez maior para atender a demanda? Eu fico pensando, eu não tenho resposta não, eu tenho uma dúvida mesmo. Será que é só o trabalho eficiente? Ou se realmente a gente está vendo cada vez mais
o tráfico de drogas tomar conta do país. E aí é como o Eduardo falou, é uma situação muito preocupante, porque ano que vem vai ter uma apreensão maior do que esse ano, provavelmente. E 2027 vai ser maior que 2026. Isso, na prática, está realmente significando menos gente usando droga no Brasil? Essa é a minha principal dúvida. E aí eu vou te responder aquilo que eu já ouvi há muitos anos. Né? Como o Edu falou, tem toda essa complexidade, né? Por exemplo, no estado de Minas Gerais, da posição geográfica, a droga que vai para a Europa, ela vai passar por aqui em algum momento para ir para o Porto de Santos, para o Porto do Rio de Janeiro ou para o Espírito Santo. Tem toda uma complexidade nessas rotas. Mas, Marcelo, não existe a palavra solução. O que a gente trabalha, e o que eu mais ouço na área de segurança pública é contenção. O ser humano, ele tem um vazio absurdo, ele busca no entorpecente tampar esse vazio. A gente não vai conseguir resolver isso. Agora a gente vai ter que conter. Permita-me. Lógico. Ô, Marcelo. Eu já te falei que você manda aqui ou não? É ele que manda? Lógico. Eu sabia. Ô, Marcelo. Antiguidade é posto. O Travasso foi claro, mas eu preciso endossar. É contenção. Meia boca. Toda e qualquer autoridade, embora faça discurso diferente, sabe que no fundo, a situação só piora. Só piora. E aquela frase que o Lula disse, inadequadamente, fora do contexto, e muito mais preocupado em se safar do problema que é dele, do que propriamente ser sociológico, ser antropológico, é verdadeira. Do quê? Que o traficante é vítima do usuário? Não, eu vou chegar lá. Tá. Respira. O traficante não é vítima do usuário. O traficante é o algoz do usuário. Mas enquanto houver interesse nesse vazio existencial da humanidade, nesse buraco que a gente está metido, tendo ou não dinheiro, haverá interesse pela droga e haverá traficante, que é coisa do capeta. O traficante não é vítima de ninguém, é uma coisa do capeta. Mas isso só existe por causa de um outro problema mundial, humano, histórico, espiritual. Está faltando Deus, está faltando espiritualidade e está faltando, no contexto das nossas autoridades, ô Marcelo, é um faz de conta, Marcelo. É porque você aumenta a pena, aumenta a pena para o crime, né? Você torna a legislação mais dura. Você aumenta o trabalho das polícias, integração, como o William bem citou. Prender os caras, Marcelo. Como que vai resolver o problema, então? Não tem jeito. Onde prender, Marcelo. Não tem para onde levar, esses caras vão voltar a traficar mesmo. Eu tenho uma pequena sugestão. Vamos chamar de louco ainda. Não tem outro caminho, amigo. Pega tudo que foi, só o que foi declarado, fora o que a gente não sabe. Pega só aquilo que a gente descobriu durante o ano que foi roubado. Roubado do Banco de Brasília, roubado do INSS. Pega só isso e joga nessas comunidades para estimular esporte, para estimular atividades extraescolares. E espera 20 anos. É só esse caminho. Não sei se isso resolve, não. Vamos lá, deixa eu mudar de tema aqui, gente. Agora eu tô retomando o poder aqui. Não, Okay. Ditador Júnior Moreira.